Gravando? Vamos torcer para que sim, né? Esse é o primeiro vídeo que a gente vai gravar enquanto equipe do NA, né? Diferente de vídeos que vocês veem aí que são gravados por jogadores, dessa vez a gente pensou em fazer um projeto em que a gente gravava vídeos sobre o Naruto Arena enquanto membros da equipe, pra vocês entenderem mais o nosso lado enquanto desenvolvedores de jogo e não só enquanto jogadores, até porque na maior parte das vezes a gente não é jogador, principalmente a gente, né, que é brasileiro, que está muito envolvido com o desenvolvimento do jogo. Eu digo por mim, pelo Wes e pelo Ale, ou Alex, para quem está assistindo esse vídeo aí e não fala português. A gente pensou em criar esse projeto para falar um pouco do NA e como a gente pensa no jogo. E basicamente aqui a gente pensa em fazer vários vídeos. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então basicamente eu vou ficar olhando para o outro lado o tempo inteiro. Eu espero que dê tudo certo, mas se não der também vocês se relevem, é isso aí. E nesse canal a gente vai pretender falar sobre análise, entre aspas, de atualizações. Óbvio que não vai ser análise enquanto jogadores, porque como eu disse, a gente não é jogador, mas a gente pretende fazer descrições em vídeo das atualizações, porque a gente sabe que muita gente não lê tudo, dá uma olhada rápida e foca principalmente em novos personagens ou em mudanças de balanceamento. Então a gente vai usar esse canal para falar também sobre as coisas que muita gente não percebe nas atualizações, mas principalmente nesses vídeos daqui, que a gente vai dar início agora, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente pensou por trás daquela atualização, o que estava atrás na nossa cabeça de a gente realizar aquela mudança, seja adição de um personagem novo, seja mudança no jogo em si, seja alguma mudança de balanceamento. Então, basicamente é isso para essa ideia de vídeo. Não vai ser só isso, a gente pretende gravar vários tipos de vídeos aí para engajar mais a comunidade, principalmente a comunidade que fala português, que provavelmente vai ser quem mais vai dar atenção para esses vídeos, né? Então a gente pretende gravar vídeos em que a gente jogue X1, um contra o outro, talvez aí usando personagens que não estejam liberados ainda, né? Justamente pra galera receber uns spoilers aí de brincadeira. Se eu não me engano, o Wes e o Ale costumavam fazer isso há um tempo atrás, né? Dar esses pequenos spoilers pra galera de personagens que não tinham sido lançados ainda, então talvez aconteça aí, né? Vídeos respondendo perguntas também, a gente vai estar aberto a sugestões. Vocês podem mandar aí nos comentários. Eu tô muito youtuber, que loucura. Vocês mandam aí nos comentários sugestões de vídeos, o que vocês acham, né? Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Lian, Leonardo, sei lá, vocês me chamam como vocês querem chamar aí. Sou membro da staff, sou ADM do jogo, ajudo bastante no desenvolvimento de personagens, de balanceamento, sou membro do time de balanceamento também. Então, basicamente, eu vou usar essa minha parte de pessoa que ajuda no desenvolvimento de personagens e do jogo como né, um todo, para mostrar para vocês o que a gente pensava antes de cada atualização e o que levou a gente a realizar tal mudança. Para quem está assistindo esse vídeo e não estiver entendendo nada que eu estiver falando, eu coloquei legendas aqui, né? Então, como nem eu, nem o Ale, nem o Wes, a gente não tem confiança bastante para falar em inglês, para a galera entender, a gente escolheu gravar esses vídeos em português e eu vou manualmente legendar eles em inglês para a galera, né, os nossos amigos gringos, conseguirem entender o que a gente está falando aí. Então, vocês podem ir para quem joga em IA, para quem não está no Discord ou para quem não usa muito o Discord, né, mandem para os coleguinhas de vocês que jogam o jogo, para a gente conseguir entrar mais em contato ainda com a comunidade, que isso é uma coisa que a gente busca bastante. Falando por mim, pelo menos, eu gosto muito de entrar em contato sempre com a comunidade, porque eu sei que é algo bem importante assim. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a atualização que acabou de sair. Esse vídeo está sendo gravado antes, mas a ideia é ele ser indexado quando essa atualização sair, no dia 1º de setembro, atualização de setembro, né? O update 2.7. E vocês vão perceber algumas inconsistências aqui no update justamente pelo fato desse vídeo estar sendo gravado antes. Então, como vocês podem ver aqui, está sem título, justamente porque a gente só coloca o título no dia da atualização, porque em alguns lugares dá para ver títulos, né, e aí seriam spoilers. Não está mudado aqui ainda o banner com os novos personagens, e principalmente, já dando um spoilerzinho aí dos personagens, né, principalmente as mudanças nos personagens aqui. Vocês vão perceber que está com zero os números, tanto de partidas jogadas quanto de vitórias, justamente pelo motivo de que, apesar da gente fazer o balanceamento antes, deixar tudo preparado alguns dias antes, a gente gosta de colocar os números mais atuais possíveis. Então a gente só coloca no dia da atualização em si
os números da ladder daqueles personagens. Mas confia em mim, né, que cada personagem que está sendo buffado é porque estava com números bem baixos e nerfado é porque estava com números bem altos. Vocês podem vocês mesmos olharem aí na atualização que já vai ter saído quando esse vídeo estiver no ar, que aí vocês podem ver aí atualizado com os números desses personagens. Vamos dar início aqui. Eu já vou pedir perdão se eu for muito prolixo, eu falo demais, principalmente quando é um assunto que eu gosto. Eu me descarrego ali, quando eu vejo, eu já estou 2 horas falando sobre alguma coisa que era para eu levar 15 minutos. Mas vamos lá. Nessa atualização a gente vai dar uma olhada no geral, nos personagens, no balanceamento e nas mudanças do jogo em si, que algumas coisas novas foram adicionadas, algumas coisas foram feitas e eu vou dar uma explicada por cima para vocês terem uma ideia geral do que está acontecendo nessa atualização, né? Começando aí então nos personagens, 5 personagens, como de praxe no dia 1º. Dia 1º, atualização com 5 personagens desbloqueáveis, mais atualização de balanceamento. Dia 15 do mês, ou se não for dia 15, a gente vai avisar com antecedência o atraso ou adiamento. 3 personagens iniciais, pelo menos por enquanto, mais atualização de balanceamento. Então aqui, né, dia 1º, 5 personagens iniciais. A gente vai dar início nessa atualização, a gente tem um personagem da Era Antiga, né, Old Era, e 4 personagens da Era Nova, que são os personagens que têm os achievements, né, de Boruto. Aqui na atualização, como personagem da Era Antiga, a gente tem o Orochimaru da Akatsuki, e esse é um personagem de competição, de contest, né, porque a gente colocou a... Eu já peço desculpa por barulhos externos, gente, é porque não estou no lugar mais silencioso do mundo agora, infelizmente não tem como lutar contra isso, então vai ter cachorro latindo, moto passando, é isso aí, vocês dão uma relevada. Basicamente aqui a gente tem o Akatsuki Orochimaru, que é o primeiro personagem dessa leva. Ele é do Contest 4 que a gente fez, que era para as pessoas mandarem versões do Akatsuki Orochimaru, e a melhor versão, no nosso ideal e seguindo as regras do campeonato, a gente ia colocar aquele personagem no jogo. É o que aconteceu, quem ganhou foi o Danny, tá aqui o nome do jogador, não faço ideia se ele é brasileiro, se ele é americano. Eu conheço ele, já falei com ele algumas vezes, mas não sei realmente. Ele ganhou e aqui a gente colocou o porquê de que a gente achou que esse personagem dele era o melhor para ser adicionado. Inclusive é importante salientar que a gente sabe que pouquíssimas pessoas leem essas notas de atualização, essas notas da equipe, e eu recomendaria bastante que vocês começassem a ler porque é bem importante. A gente coloca aqui basicamente em um resumo por que aquela mudança foi realizada, por que aquele personagem foi mudado daquela forma, por que ele foi mudado no geral e por que daquela forma e não de outra forma. Então vocês podem ler que realmente vale bem a pena. Uma outra coisa que eu vou falar antes de pular para o Orochimaru em si, não tenham medo de usar a tradução em português aqui. Eu não vou usar porque eu sei que muitas pessoas vão estar assistindo esse vídeo e não falam português, então é melhor que eu coloque, deixe tudo em inglês mesmo. Mas vocês podem usar sem medo aqui, porque eu traduzo tudo para português manualmente. Então eu não uso nenhum tradutor, nenhum aplicativo de translate. Eu mesmo vou lá e traduzo palavra a palavra. Vai ter um erro de ortografia ou outro, mas no geral é uma tradução bem feita. Então vocês podem ler sem medo, com o personagem traduzido, as notas traduzidas, os balanceamentos traduzidos, tudo para facilitar, né, a vida de vocês. Vamos dar início aqui então. Como eu disse ali nas notas de balanceamento, o Akatsuki Orochimaru é um personagem que o Danny fez, que ele conseguiu inovar sem usar efeitos novos, porque isso é uma coisa que a gente preza muito, inovação. E vocês vão ver isso muito nos personagens que a gente faz e nos que a gente já fez também recentemente, que a gente tenta sempre colocar alguma coisa de nova naqueles personagens. Óbvio que a gente tenta sempre fazer eles balanceados, mas acima de tudo a gente quer que eles tragam algo novo para o jogo. Um jogo que tem mais de 300 personagens hoje em dia, colocar um personagem que só vai fazer mais do mesmo não adiciona muita coisa. Então ele precisa ter algum ponto que vai fazer com que aquele personagem se sobressaia. Pode ser um ponto de balanceamento, mas pode ser também um ponto de inovação, que é o que a gente busca. Então esse Orochimaru aqui do Danny, ele é um personagem que tem essa habilidade aqui de base, que é a habilidade mais importante do kit dele, porque ela dá abertura à habilidade mais forte do Orochimaru. Primeiro eu vou dar uma lida no personagem como um todo, depois eu explico as ideias por trás dele, ou pelo menos o que eu acho que sejam as ideias por trás dele, né? Porque esse não foi feito por nós, foi feito por um membro da comunidade. Mas basicamente, a primeira habilidade, uma habilidade de dano básico, custa uma energia azul, sem cooldown, destrói a defesa destrutiva do alvo e causa 20 de dano penetrante, perfurante, piercing, enfim. Dano básico, uma habilidade bem forte, né? Além de ser dano penetrante, antes de causar o dano, ela destrói a defesa destrutiva, e a gente sabe que hoje em dia o jogo tem bastante defesa destrutiva, então você tem um personagem que tem esse asset, né, esse a mais,
é bem importante pro kit dele, principalmente porque esse Orochimaru ele não é um personagem de dano bruto, ele é um personagem que vai dar dano subsequente, né, em turnos. Segunda habilidade, uma habilidade bem comum, alguns personagens no jogo já têm, que é aquela habilidade de dano Affliction permanente, que o primeiro dano é um pouquinho mais alto e depois ele dá um dano permanente ali naquele personagem. Então, uma energia vermelha, sem cooldown, 10 de dano Affliction, e a cada outro turno pro resto do jogo, o personagem vai tomar 5 de dano aflitivo permanentemente. Essa habilidade pode ser estacada e ela se torna a primeira replace dele por um turno depois de usada. Coisas para você prestar atenção. Um turno após ser utilizada. Então, se ela vira essa, você não precisa usar ela de novo para voltar para essa. Ela só vai ficar essa aqui um turno e depois ela volta para a habilidade original. Segundo ponto, ela é uma habilidade instantânea, instant. Então, por ser uma habilidade instant, quando não fala no texto dela que ela vai acabar, então ela não acaba se o personagem morrer. Então você colocou ela no inimigo, o Orochimaru pode morrer que ela vai continuar até aquele mesmo inimigo morrer. Em habilidades instant, para isso acontecer, para a habilidade acabar quando o personagem morre, precisa estar escrito isso, né? Terceira habilidade, né, que seria a prep dele, e eu falei para vocês que é a base do kit dele, ela custa uma energia aleatória, dá 5 pontos de redução de dano permanente para o Orochimaru e alveja todos os inimigos também permanentemente. Sempre que o inimigo usar uma habilidade não mental, o Orochimaru ganha mais 5 pontos de redução de dano por um turno, e sempre que o inimigo usar uma habilidade mental, o Orochimaru vai ignorar efeitos de atordoamento inimigos por um turno. Ela se torna a segunda habilidade replace permanentemente, dessa vez, estaca, e acaba se o Orochimaru morrer. Então aqui vocês podem ver que é uma habilidade instantânea, e para ela acabar quando ele morre, precisa estar escrito na habilidade. Então ela é uma habilidade prepzinha, um handle, que ele ganha 5 pontos de redução de dano, e por resto do jogo, toda vez que o inimigo usar uma habilidade não mental, que é a grande maioria das habilidades do jogo, o Orochimaru vai ter mais redução de dano. Então ele é um personagem com bastante redução de dano, que também ocasionalmente pode ignorar atordoamentos, principalmente pelo fato de que a esmagadora maioria das habilidades mentais do jogo são habilidades de atordoamento, né? Então isso ajuda muito esse personagem caso ele esteja jogando contra um time que tem habilidades mentais e caso eles queiram stunar o Orochimaru, eles vão ter mais dificuldade. Invulnerabilidade normal, né? Primeira habilidade Replace ele ganha depois de usar o Affliction dele. Ela faz exatamente a mesma coisa dessa habilidade, mas o que ela tem de diferencial? Ela custa só um handle, não é uma Blood, então você não precisa de uma energia específica para dar esse segundo Affliction, né, essa habilidade Replace, mas ela tem uma especificidade, você só consegue usar ela no inimigo que já estiver afetado por essa habilidade. Então você não consegue usar essa em um, depois ela vai virar essa e usar essa em outro. Tem que ser obrigatoriamente no mesmo, a não ser que você já esteja usando essa habilidade pela segunda ou terceira vez e você já tenha essa ativa em algum outro inimigo. E você pode mudar sem ser necessariamente no inimigo que você usou essa da vez anterior, né? Mas basicamente é isso, ela tende a ser a mesma habilidade, mas com um custo mais reduzido, porém com uma dificuldade maior de você ter uma liberdade de escolher um alvo entre todos que você pode escolher. E a última habilidade, Selo da Nação, ela é um stun bem forte, diga-se de passagem. Esse personagem foi um personagem que foi nerfado. Quando o Danny fez ele era mais forte. Mas basicamente, depois que você usa a sua preparação, você ganha uma habilidade que por um gain e uma habilidade aleatória, você atordou as habilidades Physical, Affliction e Strategic dos seus inimigos por 3 turnos. Do inimigo-alvo por 3 turnos. Por que é muito forte? Primeiro que é um stun de 3 turnos. Qualquer stun de 3 turnos já é algo a se considerar. Por mais que custe 2 energias, ela é uma habilidade instantânea, então stunar o Orochimaru, matá-lo, ficar invulnerável com o seu personagem, nada disso faz com que o stun suma. E ela stuna classes bem proeminentes assim no jogo, né? Affliction nem tanto, embora cada vez mais tenha um personagem de Affliction no jogo, mas Physical e Strategic são as classes que mais aparecem atualmente em personagens. Então vocês vão ver aparecer muito essas classes aí nos personagens. Ele não tem nenhuma habilidade Physical, né? Ele só tem Strategic, Affliction e Energy. Mas esse stun por si só é um stun muito forte. É uma habilidade bem forte, por isso que ela requer uma prep de um handle e ela requer 2 energias. Mas esse é um personagem com bastante potencial. Óbvio que não dá pra gente falar se um personagem vai ser muito bom, muito fraco, balanceado, OP, UP, só vendo anteriormente, antes dele ser colocado no jogo em si, porque basicamente não tem como a gente testar ele em Ladder ou em Quick, considerando os mais de 300 personagens que o jogo tem. Então, para a gente conhecer o verdadeiro valor de um personagem, ele precisa ser colocado em teste com vários outros. É óbvio que, para quem vê de fora, né, a gente tem essa tensão, essa vontade de olhar para um personagem e falar, tipo, nossa, esse personagem aqui é bem forte, ou esse personagem é bem fraco.
mas na maior parte das vezes a gente falha, né? Essa análise é um pouco falha, porque só lendo um personagem não dá pra saber. Tem muito personagem que quando você lê parece ser muito forte e em teste ele é fraco. Tem personagem que é o contrário, que ele parece ser muito fraco e quando você coloca ele em teste ele é extremamente forte. Mas a gente acredita que ele tá num ponto balanceado, óbvio que a gente pode estar errado, mas a gente deu uns nerfs nele, do que o Danny queria fazer com ele no início, mas sem matar o personagem. A gente acredita que agora ele é um personagem que tem bastante potencial, principalmente por causa desse diferencial dele de ter um stun mais forte, que requer uma prep, que também pode defender ele de diversas formas, mas também ter essas duas habilidades Affliction, que vão ajudar ele aí, né, das mais diversas maneiras. E no caso de você não quiser se depender só desse Affliction ou não conseguir essa energia, você sempre tem o seu daninho baixo ali com outra habilidade para usar de outro recurso. Basicamente esse é o primeiro personagem, né? Como eu já falei, a gente escolheu esse personagem do Danny justamente pela inovação, sem usar efeitos novos. Ele era um dos poucos que não usavam nenhum efeito novo, assim, da competição. Essa era uma das regras e muita gente não entende, infelizmente. E a gente tem que eliminar entradas, né, candidatos que na hora apresentam efeitos novos, então a gente corta já de cara. Então, dentre os poucos que restaram, ele era de longe um dos mais interessantes. A competição trouxe vários personagens que eram bastante interessantes, mas a gente acredita que esse aqui chegou num ponto ideal, assim, né? Esse, nessa atualização, é o único personagem da Era Antiga. Nessa a gente tem 4 personagens da Nova Era. Não existe um padrão, tá, de números de personagens por atualização, que sejam da Nova Era ou da Antiga Era. Às vezes vai ter atualização que é só personagem da Nova Era, que é só personagem da Antiga Era, que é um personagem da Antiga Era e um da Nova, e 4 da Nova, ou 3-2, ou enfim, 5-0. Acontece. Essa, nesse caso aqui, ela é uma atualização que tem um personagem da Antiga Era e 4 personagens da Nova Era. São eles os 5 Kages da nova geração, né? São personagens que a gente já conhece de Naruto, mas em Boruto eles foram upados aí para Kages, a não ser o Gaara, que já era um Kage. Mas vamos falar um pouco de cada um deles e o que a gente pensou na criação de cada um desses personagens. De início aqui a gente tem o Gaara, que o Gaara, para começo de conversa, ele é para ser um personagem, essa versão do Gaara, bem mais focado em defesa do que em ataque. Ele não é um personagem ofensivo, não é um personagem de dano bruto, ele é um personagem que foca em defender o seu time. E ele é um personagem que tem muito mais valor em partidas que chegam ao late game. A gente sabe que hoje em dia o jogo tem metas muito rápidos, na maioria das vezes. Personagens de late game não conseguem muito espaço assim, mas ele é aquele tipo de personagem que, se você conseguir chegar em late game, ele pode ser bem destrutivo e pode carregar a partida para você. Depois de ler cada personagem também, eu vou falar um pouquinho de pontos fracos e fortes daquele personagem que a gente vê pré-lançamento, né? Não tem como a gente saber na prática sem testá-lo de fato. Então, a primeira habilidade aqui, Redemoinho de Areia, é uma habilidade de dano baixo, 15 de dano ao inimigo, e aí o dano daquele inimigo vai ser reduzido por 5 de classes Physical e Energy por 4 turnos. Uma habilidade que costuma energia específica dá só 15 de dano normal, dano base, costuma ser uma habilidade bem fraca, mas por isso ela tem esse efeito que pode ser bem chato. Pode parecer fraco de início, mas não é. Você reduzir o dano de um inimigo em 5, você já ferra muitas matemáticas que muitos times aí usam, né? E principalmente quando dura 4 turnos, que não é coisa pouca, né? 4 turnos às vezes definem uma partida, né? Além disso, durante esse tempo, sempre que aquele inimigo usar uma nova habilidade ofensiva, por um turno, novos usos dessa terceira habilidade vão conceder defesa, redução de dano impenetrável. Isso é bem importante porque hoje em dia a gente sabe que no NA faz bastante diferença a redução de dano ser normal ou ser impenetrável, ou o dano mesmo ser normal ou piercing, porque isso pode definir partidas. Hoje em dia tem muito dano piercing, mas também tem muita redução de dano no jogo. Então essa habilidade te dá o direito de essa daqui te conceder redução de dano impenetrável, deixar ela uma habilidade bem mais forte, bem mais de valor. Essa habilidade não se estaca e se reaplica. Muita gente tem dúvida, vou usar essa oportunidade para explicar o que esse texto significa. Muita gente não sabe. Quando uma habilidade diz que ela não estaca, que ela não se empilha e se reaplica, significa que ela não faz nada, tipo assim, de base. Isso aqui não significa que ela vai se reutilizar sozinha, não é nada disso. Significa que se você usar no mesmo inimigo, ela não vai estacar, ela vai remover o que já existe no inimigo e ela vai recomeçar a contagem. Então, por exemplo, vamos supor que você usa essa habilidade. Restam 2 turnos desse efeito. Você usou de novo no mesmo inimigo, esses 2 turnos somem e aí ela recomeça a contagem dos 4 turnos. É isso que significa uma habilidade ser reaplicada. Caso você use no mesmo inimigo, ela se reaplica em vez de estacar. Segunda habilidade também é uma habilidade que costuma energia vermelha. Simplesinha habilidade de dano, 20 de dano base.
por um turno, se aquele inimigo usar uma nova habilidade ofensiva, ele toma outros 10 de dano e também ganha um buffzinho nessa terceira habilidade, que é o fato dela custar uma energia aleatória a menos em novos usos, mas dessa vez só por um turno. Essa habilidade ela tem um porquê que eu também vou usar para explicar uma dúvida que muita gente tem muitas vezes, que é essa questão do dano sair em quem está invulnerável. O que acontece? Habilidades instantâneas, instant, a partir do momento que você usou elas no inimigo, elas não requerem mais contato entre alvo e usuário. Ou seja, se você atordoar o usuário da habilidade, ou se você ficar invulnerável com o alvo, o dano vai sair igual, porque é uma habilidade instantânea. Então vamos supor que você usou isso aqui no Minato. E o Minato usar a habilidade dos 30 de dano que deixa ele invulnerável, ele vai ficar invulnerável, mas ele vai tomar os 10 de dano igual. Então esse 10 de dano, esse dano que vem se o personagem fizer alguma coisa, se a habilidade for instantânea, vai acontecer de qualquer jeito, tá? Porque muita gente, inclusive, fala com a gente, por que essa habilidade não fala que esse dano ignora invulnerabilidade? Porque a classe já diz isso. Caso vocês tenham dúvida das classes, podem sempre dar uma relida lá no Game Manual, tá tudo escrito direitinho lá. Então você marca o inimigo 20 de dano. Se ele usa uma habilidade ofensiva naquele turno, ele toma mais 10, estou utilizando 30, né? E essa habilidade vai custar uma energia aleatória a menos, só uma vermelha, né? E vai deixar ela uma habilidade de muito mais valor. Pulando para ela agora, ela é uma habilidade de proteção e ela é a principal habilidade do kit dele. O kit dele inteiro gira em torno dessa habilidade, né? Ela concede ao time do Gaara 15 pontos de redução de dano por 2 turnos. E essa habilidade vai conceder 5 pontos de redução de dano adicionais a cada uso. Essa é a primeira habilidade no jogo que faz isso, não tem nenhuma habilidade que concede redução de dano para o time inteiro e aumenta, né, a cada uso. A gente tem o Edo Tensei Ai, o Haikage, né, que aumenta a redução de dano que ele ganha a cada uso, o Kyuubi Naruto Shippuden também, mas pro time inteiro assim direto, o Gaara é o primeiro que faz isso. Como eu disse, uma habilidade que você gasta uma vermelha e uma preta para dar 15 de dano, 15 redução de dano pro seu time todo por 2 turnos não é a coisa mais valorosa do mundo, mas além dela ter esses buffs, você pode pagar só uma vermelha por causa dessa, ou essa redução de dano pode ser impenetrável por causa dessa. Se você conseguir chegar ao late game, ela vai ser uma habilidade muito mais útil. Então, primeiro uso 15 pontos, segundo uso 20 pontos, 25, 30. Então, a partir do momento em que você consegue fazer a partida ser carregada para mais tempo, ela se torna uma habilidade muito mais forte e tem bastante potencial para carregar a partida para você. Imagina se você chega num ponto em que seu time todo está com 25 pontos de redução de dano impenetrável. Seu inimigo vai ter bastante trabalho aí em matar seus personagens, né? Invo normal, aqui a gente tem o achievement dele, né, a conquista, e para ele chegar nessa habilidade, ele precisa usar a invulnerabilidade enquanto ele tiver os 2 buffs dessas 2 habilidades ao mesmo tempo. Explicando. Essa habilidade dá um buff pro Gaara se o inimigo usa uma habilidade Harmful. Essa também. Se você usar essa que dura 4 turnos e essa que dura 1 turno, e naquele mesmo turno, seja os inimigos marcados ou o inimigo marcado, use uma habilidade ofensiva, você ganha o buff das duas, e aí você consegue ter, ao mesmo tempo que você tem os 2 buffs, você consegue ou melhorar muito essa habilidade, ou ficar invulnerável. Se você escolher ficar invulnerável com esses 2 buffs, aí você vai ganhar sua conquista. Então o que diz, né? Se ele usa o Sand Clone, que é o que deixa ele invulnerável, enquanto as 2 primeiras estão ativas, ele ganha ativas nele, não é ativas no inimigo, tem que estar ativa no Gaara. Ele ganha a conquista. Essa conquista do Gaara ela faz o seguinte: pelo resto do jogo, essas 2 primeiras habilidades, elas vão também, além de seus outros efeitos, vão alvejar um aliado aleatório, e aquele aliado aleatório vai ganhar 30 pontos de redução de dano impenetrável por um turno. Lembrando que, mais uma coisa que eu vou aproveitar aqui a oportunidade para explicar, toda vez que uma habilidade disser um aliado aleatório ou os aliados, ela só está falando dos aliados. O personagem ou o usuário não está na conta. Quando o personagem estiver na conta, vai estar escrito time ou um membro do time, porque aí você está sendo considerado, você que está usando a habilidade, né? Então, como aqui diz os aliados, então esse efeito secundário de dar 30 pontos de redução de dano impenetrável para um aliado aleatório, não vai para o Gaara, vai para um dos outros 2 aliados. Então, de novo, se você consegue levar a partida para um ponto mais de late game, ele vai se tornar um grande escudo para o seu time, e essa é a ideia que a gente quis dar para esse personagem. Ser um personagem que no late game consegue ser uma barreirona muito difícil de passar. Pontos fracos dele, o que acontece? Ele tem pouquíssimo dano, ele tem um dano muito baixo, então 15, 20 é isso, ele não tem dano bruto, dano normal, então ele não é um personagem que vai conseguir matar muita gente com muita facilidade, justamente porque o foco dele não é o ataque. Segundo ponto fraco, você só consegue fazer coisas com ele, além de estar invulnerável, usando energias vermelhas, então se você não ganhar energia vermelha, ele é um ponto morto até você ganhar. Isso é um ponto que muita gente acredita que não, mas balanceia muito um personagem, ele ter
energias só de um tipo para ele ser utilizado. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, mas vou dar aqui de novo no vídeo, né? O Tenzou, que é o Yamato pequeno, muita gente acha que ele é um personagem extremamente forte, extremamente quebrado, e realmente ele tem uns efeitos ali que são bem além da conta, mas ele nunca é nerfado, ele nunca tem números exorbitantes, ele nunca tá no meta. Por quê? Porque ele é um personagem que ele precisa de energia vermelha para fazer qualquer coisa. Isso deixa o personagem bem fraco, né? Diminui muito o potencial dele se ele não tiver nenhuma forma alternativa de causar dano, de usar uma outra habilidade. Então é o caso desse Gar aqui, então esse é de longe, eu acredito que seja o ponto mais fraco dele, em junção ao fato dele ter pouco dano. Mas como eu disse, os pontos fortes. Ele é um personagem que consegue nulificar bastante personagens só com esse efeito aqui, né? Como eu disse, muitos personagens têm sua matemática completamente ferrada, se for diminuído em 5. E se você conseguir levar para late game, ele é uma barreirona. Essa basicamente é a ideia do Kaisekai Gara. Nessa primeira habilidade, nota-se que tá Physical e Energy, e não mental, não Affliction, na verdade. Por quê? Quando a gente vai reduzir esse dano baixo de um personagem, a gente está preferindo atualmente, nos personagens que estão saindo agora, de agora em diante, né, é excluir também a classe mental, porque tem alguns personagens que, se tiver o dano reduzido em 5, eles são meio que nulificados por serem da classe mental, como é o caso do Aoba, né? Ele é um personagem que, se você está jogando de Dozu, ou Dozu, né, contra a Aoba, você vai conseguir nulificar aquele Aoba com muita facilidade, porque reduz o dano não aflitivo. Como a gente não quer que o personagem seja nulificado em tantos casos assim, então a gente vai buscar sempre deixar essa classe mental de fora. Então essa habilidade continua forte, óbvio, porque Physical e Energia ainda é a maioria, mas não afeta Mental, assim como não afeta Affliction, né? Próximo personagem é o Choujuru. Choujuru é o Mizukage, né? Da Vila da Névoa. Basicamente, ele é um personagem que usa 3 tipos de energias, já dando um spoiler aí de um ponto fraco dele, né? Que esse também é um ponto fraco de muitos personagens, porque é mais difícil você encaixar em times, personagens que usam mais de 2 tipos específicos de energia. Mas, como vocês podem ver, ele é um personagem meio barato, então tudo nele usa só uma energia. Então ele não é um personagem que vai precisar de muita energia para você fazer alguma coisa com ele. Ele é, na minha opinião, um personagem bem interessante. Talvez... Não é o meu preferido. Depois eu falo qual é o meu preferido dos 5, mas ele é um personagem que eu gosto bastante. Essa primeira habilidade é bem parecida com uma habilidade que o Kawaki normal tem. Ela faz o seguinte: custa uma energia verde, sem cooldown, né? Destrói a defesa destrutiva de um inimigo e causa 20 de dano penetrante naquele inimigo. Pelos próximos 2 turnos, a defesa destrutiva daquele inimigo vai ser destruída de novo. Então, por 2 turnos, toda vez que aquele inimigo ganhar mais defesa destrutiva, ele vai perder por causa dessa habilidade. Essa habilidade não se empilha e se reaplica, ou seja, se você usar ela vai ser renovada, e ela acaba se o Choujuru morrer. Então, como ela dura 3 turnos, né, o do dano e mais 2 da defesa destrutível, se o Choujuru morrer, ela vai acabar. Segunda habilidade, uma habilidade que custa uma vermelha, é uma habilidade AOE, né? Dá 10 de dano penetrante a todos os inimigos. Se fosse só isso, ela seria bem fraca. 10 de dano penetrante AOE por uma específica, hoje em dia, é algo bem fraco, considerando o número de personagens que a gente tem no jogo. Mas ela tem um efeito extra que é bem forte, e também o Choujuru é o primeiro personagem que faz isso no jogo. Por um turno, se aqueles inimigos usarem uma habilidade, as skills com as outras classes principais deles serão atordoadas por um turno. O que isso quer dizer? Então você alvejou todos os inimigos. O inimigo que usar uma habilidade Physical vai ter as outras classes principais stunadas. Ou seja, se ele usou Physical, ele vai ter Energy, Mental, Affliction e Strategic stunados. Se ele usou Strategic, ele vai ter Physical, Mental, Energy e Affliction stunados. E assim sucessivamente, né? Então ele vai usar uma habilidade e as outras classes principais vão ser atordoadas por um turno. Essa é uma habilidade bem forte, por isso que ela tem um cooldown de 2, mesmo sendo um AoE de dano baixo, porque ela tem potencial de atordoar muitas skills, e isso faz ela ser uma habilidade bem problemática aí, né? Essa é uma habilidade de AoE Strategic que não dá dano, Water Release, Great Waterfall. O Choujuru vai alvejar todos os inimigos, vai alvejar o dano físico de todos esses inimigos em 10 por 2 turnos. Durante esse tempo, essas duas primeiras habilidades deles vão custar uma energia azul em vez dos seus outros custos. O que tem por trás dessa habilidade? Primeiro, reduzir em 10 o dano é muita coisa, e faz muita diferença. É AoE, afeta todo mundo e dura 2 turnos. Por isso que ele tem esse a mais de ser só Physical. Ainda faz dela uma habilidade bem game change, né? Porque Physical ainda é a classe que mais aparece de dano, mas só dela ser só Physical já excluiria habilidades Energy, Mental, Affliction, tudo isso o dano vai ser mantido mesmo. Mas se for Physical, se você estiver jogando contra um time que é bastante focado em dano físico, essa habilidade vai ser bastante problemática para o seu inimigo, porque ela reduz em 10 por 2 turnos de todo mundo. Ela tem uma a mais, que durante esses 2 turnos, essas duas vão custar uma energia azul.
Por que isso? Isso é por causa do achievement, para dar uma dificuldade a mais para ele alcançar a conquista dele. A invulnerabilidade normal, né? Conquista do Choujuro. Se você usar a primeira habilidade, depois a segunda habilidade, nessa ordem, enquanto essa estiver ativa, nos dois usos das duas primeiras, você ganha a conquista dele. Então, basicamente, em outras palavras, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que usar essa, né, para ela estar ativa, depois essa, que é a primeira, depois a segunda. Então, a ordem das habilidades de uso para você conseguir o achievement é terceira, primeira, segunda. Se você fizer isso, você consegue a conquista dele. Isso ininterruptamente, sem ele ser parado por nenhum stun ou por todos os personagens inimigos ficarem vulneráveis, enfim. Você fez isso, você alcançou a conquista dele. A conquista do Choujuro é daquele tipo que fica só ativa nele e ela só faz alguma coisa se ele for alvejado. Então, para o resto do jogo, sempre que o inimigo usar uma nova habilidade física no Choujuro, aquele inimigo vai tomar 20 de dano adicional das habilidades do Choujuro por um turno. Então já dá pra ver que ele é um personagem, né, bem focado assim, em físico, ele é bem counter de quem usa muito dano físico. Pro resto do jogo, então, não é um achievement muito difícil de se fazer, é um achievement daqueles que requer uso contínuo de habilidades, e como as 3 habilidades dele custam energia diferente e custam só uma, é bem fácil. Mas até mesmo por isso a gente colocou esse efeito adicional nessa terceira habilidade. Para você conseguir esse achievement, você vai precisar de ter uma energia azul todo turno. Para fazer essa, depois essa, depois essa. Isso porque as duas ficam custando energia azul durante essa daqui. Você conseguiu fazer isso, aí você vai conseguir esse efeito. Então toda vez que alguém bater no Choujuro com físico, aquele inimigo vai tomar 20 de dano adicional das habilidades dele por um turno. 20 não é pouca coisa, né? Aquele inimigo começa a tomar 40 dessa e 30 dessa, enquanto os outros tomam 10. Não é um achievement muito game changing. Eu acredito que o do Gara seja mais assim, tenha mais potencial de mudar uma partida, mas ele também é mais fácil de ser alcançado, né? Então por esse motivo ele não é tão forte assim. Pontos fortes do Choujuro, de novo repito, ele é um personagem muito barato, muito versátil, então ele tem dano single target, ele tem dano AoE, ele tem habilidades estratégicas para você atrapalhar seu inimigo e não só causar dano. Pontos fracos, de novo dano baixo, ele não é um personagem que tem muito dano bruto para você matar um inimigo, e essa questão de que ele é muito focado em personagens físicos. Então se você tá contra um time que não tem muito dano físico, esses efeitos todos aqui vão ficar muito mais inúteis, né? Então faz dele um personagem com muito menos potencial nessas situações. Mas físico ainda é a classe que mais aparece, então na maioria das vezes ele vai ser um personagem bem interessante. Eu acredito que ele tem bastante potencial, principalmente por causa dessas duas habilidades, da segunda e da terceira. A segunda que é um stun que pode ser bem forte pelo que ele faz, e a terceira que pode desabilitar times completos sozinha, se for a matchup correta aí, né? Próximo personagem é a Kurotsushi, ou Kurotsushi, enfim, né? Tsuchikage, neta do Onoki. Ela já é uma personagem que, diferente dos outros dois primeiros, ela tem habilidades que custam random, e ela é uma personagem bem interessante também, eu gosto bastante dela também. E a ideia dela é ela ter uma skill principal, que custa muito, mas que melhora as suas outras duas. A partir do momento em que você usa elas no inimigo, essa melhoria é removida dele. Lendo a personagem. Primeira habilidade, né, Sorro de Lava, custa um randomzinho, destrói toda a defesa destrutiva do inimigo. Vocês podem ver que já é o terceiro personagem nessa atualização que faz isso, então é algo que a gente está buscando aí colocar, né, que dá esse direito para os personagens de terem mais poder contra personagens como Guru Guru, ou como, enfim, qualquer personagem que eu não estou lembrando agora que dê muita defesa destrutiva, o Mizukage, né, o Gengetsu. Isso ajuda muito, então dá muita força para essa habilidade. Um randomzinho destrói a defesa destrutiva e dá 15 de dano. Depois disso, ela tem um IC. Ela ganha um efeito a mais se o inimigo estiver afetado por essa daqui. Lembrando que é se o inimigo-alvo estiver afetado por essa, não é se essa estiver ativa. Ela tem que estar ativa no mesmo inimigo. Se essa terceira habilidade, que custa uma vermelha e uma azul, estiver ativa no inimigo, aquele inimigo é completamente atordoado por um turno e essa aqui é removida dele. Vocês vão ver que essa segunda habilidade faz a mesma coisa. Ela tem um a mais que melhora ela bastante, mas que remove essa daqui dele. Segunda habilidade, Onda de Lava. A Kurotsushi alveja um inimigo por 3 turnos, fazendo aquele inimigo invulnerável a habilidades amigáveis, benéficas, friendly, enfim, e causando 10 de dano para aquele inimigo cada turno. Totalizando aí 30 de dano e 3 turnos do inimigo ficando invulnerável a friendly, né? Lembrando, esse efeito ele é action, a habilidade ela é principalmente action. O instant dela é só um efeito extra que tem aqui. Ou seja, toda vez que o inimigo ficar invulnerável ou que a Kurotsushi for stunada nesse período, esse efeito, tanto da invulnerabilidade para friendly quanto o dano, não vai cair naquele turno, porque ela é uma habilidade que pode ser interrompida.
ela é uma habilidade, como vocês podem ver, que é muito parecida com aquela do Xia no Shippuden. Ela também dura 3 turnos, só que ela dá menos dano e dá dano normal em vez de Affliction, por isso que ela custa 2 aleatórios. Se você usar um inimigo afetado pela terceira, aquele inimigo vai ignorar todos os efeitos Helpful, exceto mudanças de custo de energia por 2 turnos, e isso é instant, ou seja, isso não acaba se ela for stunada, e essa habilidade é removida dele. Então, de novo, esse é um efeito bem forte. É óbvio que você vai precisar de 4 energias para conseguir fazer isso, mas você fazer um personagem ignorar tudo que é helpful por 2 turnos, você está basicamente sentenciando aquele personagem à morte, né? Então é um efeito bem forte. 3 de cooldown, óbvio, é uma habilidade de alto impacto aí, né? Você basicamente nulifica as defesas de um inimigo-alvo durante 3 turnos. Então ela é uma personagem que você consegue bater com facilidade com o random, e ela tem a habilidade de alto impacto dela. Fun fact, essa habilidade ela é retirada do Soul Arena, ela vem do Hashigen, não vou lembrar do nome exato do personagem agora, mas aquele que tinha barreira. Ela faz basicamente a mesma coisa, um pouco nerfada. Ela afeta o inimigo por 3 turnos. Durante esse tempo, as habilidades daquele inimigo vão custar uma energia aleatória adicional, vão ter 2 turnos adicionais de cooldown e vão causar 20 de dano não aflitivo a menos. Então, basicamente, você deixa um inimigo muito mais fraco. Você não está stunando ele, mas você está basicamente dizendo: quer fazer alguma coisa? Faz, mas vai estar bem mais fraco. Você vai ter que pagar mais energia, vai ter que esperar mais para usar de novo e sua habilidade vai causar 20 de dano a menos, o que é bastante coisa, né? Então, ela é uma habilidade que por 2 energias específicas, por 3 turnos, você deixa um inimigo-alvo bem mais fraco e melhora as suas outras 2 habilidades, deixando elas com muito potencial naquele inimigo, mas caso uma delas seja usada, você remove esses efeitos, né, toda a habilidade daquele inimigo. Essa é uma habilidade que tem 4 de cooldown justamente porque ela é de alto impacto, mas eu acredito que ela possa ter muito efeito assim, de fazer a partida ir para um lado diferente, justamente porque ela basicamente nulifica um inimigo. Mesmo se ele não atacar, para ele não ter esse debuff de 20, ele já vai estar pagando mais e tendo um cooldown maior para se defender também. Então ela é uma habilidade que afeta tudo. Como vocês podem ver, ela não tem nenhuma especificidade de classe, é todas as habilidades daquele inimigo. E vulnerabilidade normal, o achievement dela, né, Lava Cercante, essa aqui ela precisa usar essa habilidade dela de alto impacto quando ela tem 30 ou menos de vida para ela conseguir essa conquista. Então não é aqueles achievements que você precisa usar habilidades numa ordem ou que dependem de algum uso extra ou de algum efeito extra ou de matar o inimigo. Você precisa ter uma vida exata. Então quando ela tiver com pouca vida, né, 30 ou menos, você usar a habilidade de alto impacto dela, a Kurotsushi vai ignorar todo dano não condicional ofensivo Affliction por 3 turnos. De novo, não é um achievement muito forte. Geralmente esses achievements de pouca vida eles não são muito game change, né? Eles são mais um extra mesmo. Mas dependendo da matchup, você ficar 3 turnos ignorando todo o dano aflitivo pode ser um grande diferencial aí para a personagem, caso você consiga chegar a essa conquista usando essa terceira habilidade dela com pouca vida. Esse achievement ele é um pouco mais solto dela do que o caso do Gary e do Choujuro, mas eu acredito que ele é um a mais que pode ser útil em algumas situações. Lembrando sempre que o objetivo dos achievements nunca foi fazer com que o kit do personagem precisasse deles. A ideia é todo o kit de todo personagem de Boruto funcionar sem o achievement. Ele não é para ser um efeito necessário, é para ser um extra. Caso você consiga fazer isso, você ganha isso. E aí vai de encontro, né? Quanto mais fácil o seu achievement de alcançar, mais fraco ele é. Quanto mais difícil de alcançar, mais forte ele é. Tem achievements aí, né, que muita gente fala que é impossível de alcançar, mas naquela partida X que você conseguir, você praticamente ganhou, porque é um achievement extremamente quebrado. Indo para o último personagem, na verdade vou voltar aqui para falar sobre pontos fracos e fortes que eu esqueci. Ponto forte que ela tem em diferencial do Gary e do Choujuro, ela consegue bater com random, então você não precisa de energia específica para bater. Pontos fracos, também tem dano baixo, acho que dos 5 personagens dessa atualização, 4 tem dano baixo, então não são personagens de dano bruto. O dano dela também é só dano básico, mas ela tem formas de desabilitar defesas inimigas, né? Mas ela é muito mais uma personagem de ajuda, né? De suporte assim, ao inimigo, do que para você matar um inimigo. Eu acho que ela é uma personagem que tem bastante potencial, principalmente por causa da segunda e da terceira habilidade também, mas eu diria que, na minha opinião pessoal, dessa update, ela é a que eu menos gosto. Ainda gosto dela, mas ela é a que eu menos gosto. Agora vamos pro Darui, que é o meu favorito dessa update. E como já está dizendo aqui, né, o kit desse personagem ele é altamente baseado no Didio Vega do Soul Arena, que é um personagem que era um arrancada de Bleach, né? E ele tem um kit muito interessante. O kit do Darui foi basicamente
translatado, né, trazido do Soul Arena, com algumas mudanças, óbvio, porque o jogo tem power level diferente do Soul Arena, mas no mais ele é um personagem bem parecido, assim, com as skills que fazem praticamente a mesma coisa de forma diferente. Então, o Daru ele é um daqueles personagens que tem aquela mecânica de contagem, de pontos. Então, que o novo Rikudo Obito tem, que o Kazekage Gara original tem, que é aquela questão de stack. Ele ganha um stack e esse stack faz alguma coisa por causa daquele personagem. A primeira habilidade é uma habilidade de dano normal, né? Ele ganha um contador de raio, que é o stack dele, e causa 15 de dano piercing ao inimigo. Essa habilidade causa 5 de dano adicional para cada contador de raio no Darui. Ou seja, o que a gente tem que prestar atenção nessa habilidade? Ela não causa 15, na verdade. Ela sempre vai causar um mínimo de 20, se você não tiver nenhum debuff no Daru, óbvio, né? Porque antes de causar o dano, ele ganha um Lightning Counter. Então, se você não tiver nenhum, pelo menos você vai ganhar o dessa habilidade e já vai causar 5 a mais. Então, o mínimo que essa habilidade causa é 20. Para cada vez que você ganha mais um contador de raio, ela vai causar mais 5. Corte aéreo, essa é a habilidade de alto impacto dele, custa 2 verdes, né? Causa 35 de dano penetrante ao inimigo e atordoa as habilidades não strategic dele por 0 turnos. O efeito de atordoamento dessa habilidade dura 1 turno adicional para cada contador de raio no Darui. E aí remove todos os contadores de raio do Darui. Essa é uma habilidade que pode ser bem forte e pode definir bastante partidas. Para início de conversa, uma habilidade que custa 2 específicas e causa 35 de dano não é uma habilidade muito forte, né? Tem muita habilidade aí no jogo que por 2 específicas causa 45, 50. Mas ela tem um stunzinho que naturalmente não vai durar nada. Se você usar no seco sem ter nenhum contador de raio, ela não stuna. Lembrando sempre que essa habilidade aqui ela não dá nenhum contador de raio pro Darui. Então, para você pegar o maior uso dela, você precisa usar alguma outra antes. Mas se você tiver muitos contadores de raio, se você conseguir juntar muitos, você vai praticamente nulificar o ataque de um inimigo por muitos turnos. Porque stuna não estratégica, né? Então ele ainda vai ter acesso às defesas, mas pelo menos se te atacar com dano ele não vai conseguir. Lembrando sempre que é instantâneo, então não acaba esse stun se o Darui morrer. E depois de fazer isso, obviamente, remove todos os contadores dele, porque senão seria extremamente quebrado se não tivesse essa especificidade de remover todos os contadores do Darui. Segunda habilidade, essa é uma habilidade que pode parecer bem fortezinha a uma primeira vista, mas lembre-se do que eu falei daquilo da diferença do papel para o teste em si. Então essa habilidade ela dá 2 contadores de raio para o Darui. Então de início você usa ela chegando a 2, custa 1 azul, né? E aí ele vai ganhar também por 2 turnos 20 pontos de redução de dano. Essa habilidade não tem cooldown e estaca. Então, seguinte, se você usou ela, 20 pontos de redução de dano por 2 turnos. Bastante redução de dano se seu inimigo não tiver como ultrapassar essa redução. Você usou de novo no outro turno, por um turno você vai ter 40 de redução de dano. Então é bastante coisa. Ele é um personagem que o ponto mais forte dele, então, é a força que ele tem contra personagens que só tem dano bruto. Como é o caso do Kyuubi Kinkaku, que é um personagem também que é muito forte contra dano bruto puro. Então esse Haikage Darui também tem esse ponto forte muito intrínseco aí no kit dele. Essa habilidade dá 2 contadores de raio, em vez de 1, essa aqui dá 1, né? E basicamente esses contadores de raio são usados ou para você buffar o dano dessa, ou a quantidade de turnos que essa aqui atordoa. Vulnerabilidade normal. O achievement dele também é um de vida, que você precisa ter uma vida exata para usar. Só que esse, eu não sei quem já tá no jogo, quem não tá assim de cabeça. Porque a gente tem muitos personagens feitos, né? Então eu não sei quem já tá adicionado e quem não tá. Sei, mas não consigo lembrar aqui rápido. Então eu acho que por enquanto ele é o que tem o maior número de vida para você conseguir o achievement. Então você precisa estar com 50 ou menos. Você precisa estar com metade da sua vida para você ganhar esse achievement. Óbvio, né? Você está com 50 ou menos e usar a de alto impacto dele. Usou essa habilidade com 50 ou menos de vida, você ganha um achievement dele. Que faz o seguinte, pelo resto do jogo, as habilidades dele vão ignorar invulnerabilidade. Pode parecer pouco, não é. Ignorar a invulnerabilidade é um efeito que muda partidas, assim, num número extravagante de vezes, então eu não recomendaria, né, você subestimar esse efeito de ignorar a invulnerabilidade. Mas, de novo, não é um achievement que faz muita diferença, assim, não tem um peso muito grande, justamente porque ele não é muito difícil de você alcançar. Lembrando sempre que quando o personagem diz isso, que as habilidades eles vão ignorar a invulnerabilidade e não especifica qual habilidade que é, isso significa que as habilidades amigáveis também vão ignorar a invulnerabilidade. Então, se você tiver invulnerável habilidades friendly, você ainda consegue ficar invulnerável, você ainda consegue usar essa, porque elas também vão estar ignorando a invulnerabilidade por causa do achievement. E aqui não é uma habilidade daquela do tipo contador, que você não tem acesso normal. Basicamente é esse íconezinho que vai aparecer lá no personagem com a contagem de quantos contadores você tem para aumentar o dano da primeira ou aumentar a quantidade de stun da segunda.
Pontos fracos do personagem. De novo, só energia específica, ele não bate com aleatória. Então ele precisa de energia específica para fazer alguma coisa. O bom é que aqui ele não precisa de uma energia só, ele funciona tanto com verde quanto com azul. Pontos fortes do personagem também. Como eu já disse, ele é extremamente forte contra personagens de dano bruto e só. Um time que não tem como perfurar a defesa, que não tem como fazer você ignorar a redução de dano, ele é extremamente forte porque se você tiver sorte você consegue um número altíssimo de redução de dano em muito pouco tempo. Outro ponto forte é que para late game, de novo, ele também é muito bom, porque você vai conseguir nulificar o ataque de um inimigo por vários turnos com essa habilidade aqui. Esse é meu preferido, né? Eu falei pra vocês que eu ia falar que era meu favorito. Esse é meu favorito de todos os 5. O Dario é o que eu mais gosto. Eu acho que ele é um dos que tem mais chances de brilhar. E a maioria dos skill sets, né, dos kits de sua arena eram muito interessantes. Então esse foi um kit que a gente achou bem interessante de trazer pro NA com alguns nerfs. E a gente achou que fez sentido sim com todas as habilidades do Darui. Então a gente espera aí, né, que tenha sido uma boa adição pro personagem. Indo aí pro balanceamento. Antes da gente falar do balanceamento, eu queria salientar que não estão tendo muitos reworks, né, recentemente em atualizações, porque a gente chegou num ponto que a gente acredita que muitos personagens, a esmagadora maioria, talvez até todos, assim, à primeira vista, já estejam em um ponto que eles não precisem de reworks. O que eles precisam agora, alguns que são mais fracos, são melhorias, né, são buffs. Óbvio que vão ter pessoas que vão acreditar que personagem X, personagem Y podia receber um rework, mas é a opinião pessoal, os números não traduzem isso. E a gente também leva em consideração o cenário de guerras, né? Então tem muito personagem lá nas Wars que é muito forte e que é muito usado e que a gente não dá rework justamente porque, por mais que na ladder ele não faça muito sentido, em War ele é muito usado. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, quem conversa comigo sobre já sabe, né? Que personagens como Nagata do Tensei, como Sasuke Mangekyo, como a Conan of the Rain, a Conan da Chuva, né? São todos personagens que seriam já reworkados a atualizações atrás, mas não foram justamente porque eles são bastante utilizados em War. Então a gente tenta sempre balancear aí para os dois cenários para, mesmo fazendo os balances em relação a ladder, sempre deixar, né, todo mundo menos frustrado possível, pelo menos no que a gente consegue. Vamos pular aqui pro balanceamento. Um comentáriozinho do balanceamento que eu queria fazer. Esse balanceamento foi muito difícil de fazer. Foi um dos mais difíceis assim que a gente, né, o time de balanceamento, encontrou nas últimas atualizações. Por quê? O meta dessa vez, pelo menos até o ponto em que eu estou gravando esse vídeo, não sei se vai mudar nesses últimos dias, né? São 3 times em que não ocorreram muitas mudanças, ou se ocorreram foram tipo assim, mudanças básicas em personagem X. Então é aqueles times metas que quando não tem nenhum outro meta mais forte, os jogadores recorrem a eles. Então a gente tem o Mizuki, o Human Path, né, o Caminho Humano, e o Kidomaru Revivido. A gente tem o Kiba Shippuden, o Minato e o Zetsu Branco. E a gente tem o famoso time de Drain, o Akatsushi, o Eratosei Nagato. E eu não vou lembrar quem é o terceiro agora. Mas enfim, é algum personagem de Drain aí, né? Basicamente, então, por serem 3 times que não tem nenhum personagem novo, muito forte, e nenhum deles estava com números muito altos, extremamente quebrados, pra gente dar nerfs muito pesados, foi muito difícil. Então a gente escolheu dar nerf em 2 personagens aqui que pareciam merecer mais, sendo eles o Kiba Shippuden, que foi o único desses 9 que eu citei, o único que foi buffado recentemente, né? Então ele realmente precisava de uma mudança, principalmente por causa da relação muito forte que ele tinha com o Zetsu Branco, né, de ganhar energia vermelha. E esse Kidomaru aqui, que ele é um problema em War desde sempre, desde o dia que ele foi lançado. A gente até fala aqui nas notas da equipe que ele é um dos poucos personagens que nunca foi mexido depois que ele foi lançado. Essa é a primeira vez. Porque, apesar de ele sempre ter sido um problema em War, ele nunca era muito forte em ladder. Ele sempre foi usado, mas nunca além da conta. Mas agora chegou o momento em que ele é um personagem que está no meta e que a gente acredita que um nerfzinho aqui pode colocar ele num lugar mais balanceado. Falando de cada um agora. O Kiba Shippuden, o que a gente mudou? Agora, o Three-Headed Wolf, né, o lobo de 3 cabeças dele, ao invés de deixar ele... tem que dar um a mais aqui, né? Que esse update, tudo que a gente está fazendo, eu estou gravando esse vídeo antes do update ser lançado. Então as mudanças não estão no ar ainda. Então aqui vocês ainda estão vendo o Kiba antigo, né, antes da atualização. Porque a gente deixa tudo pronto, menos as mudanças nos personagens. Isso a gente faz ao vivo quando a gente está rolando o update, para não mudar com antecedência, né, obviamente. Então aqui ainda está antigo, mas basicamente o que vai acontecer com esse Kiba? Essa habilidade dele, essa que custa 2 energias vermelhas, ela não vai mais deixar ele ignorando tudo que é harmful, que não é dano. Agora, ao invés disso, pelos 3 turnos, ele vai ignorar stun e efeito de drenagem ou remoção de energia.
Então, pode parecer uma mudança muito pequena, né? Porque ignorar stun e ignorar efeitos de drain ainda é muito forte, principalmente nos metas atuais. Mas aqui deixa ele aberto a não ignorar muito mais coisas. Então agora você pode reduzir o dano dele, você pode, enfim, colocar muitos efeitos no Kiba que antes não fariam um efeito, né, que não teriam sucesso, mas hoje, depois dessa mudança, vão conseguir afetá-lo com muito mais proeminência. Então agora ele é um personagem que tem menos defesa e está muito mais aberto a ser atacado. Porém, ainda é uma mudança que não é de muito grande impacto, então a gente ainda acredita que ele vai ser um personagem forte, mas com sorte aí, não extremamente quebrado, né, a ponto de deixar todo mundo frustrado jogando contra. Pro Kidomaru, o que a gente quis fazer? A gente quis corrigir um pequeno erro que ele tinha nos stuns dele. O que acontece? O Kidomaru, ele tem uma habilidade que ele atordoa os inimigos que usarem uma nova habilidade. E aí essa habilidade vira uma habilidade de Replace que também stuna todo mundo que já foi stunado pela outra. Então era basicamente um stun em cima do outro, no mesmo turno. Então era meio inútil, assim, aquele segundo stun. O segundo stun você só usava caso você quisesse dar o dano em quem tivesse marcado, né? Agora, da forma que a gente mudou ele, você vai precisar usar a Replace se você quiser ter um stun de maior impacto. Então a primeira habilidade, né, que é o Web Trap, ela vai atordoar Physical e Energy, ao invés de não mental. Então agora abre também para o inimigo usar Strategic e Affliction. Então o inimigo vai estar stunado só em Physical e Energy. E aí se você também quiser stunar Strategic, ou seja, stunar as defesas daquele inimigo, você também vai precisar usar o Replace, que é agora ao invés de stunar tudo, stuna Strategic. Então, se você quiser ter esse stun de alto impacto no time todo, ou em quem tem usado energia, usado habilidade no caso, então você vai precisar usar as duas habilidades para stunar Physical, Energy e Strategic. E ainda assim, o inimigo vai estar aberto para usar Mental e Affliction, que são minoria em questão de classes, mas ainda aparecem e cada vez com mais frequência, né? Também é um nerf que pode ser bem significativo, mas a gente acredita que não vai matar esse personagem, que ele vai continuar sendo um personagem forte, mas agora, né, talvez muito mais aberto para ser balanceado até em Wars, ou pelo menos assim a gente espera. O Mahiro, ele é um caso complicado também, porque quando a gente fez o contest dos 3 personagens lá, os Jonins da Terra, os 3 entraram bem fracos, eles ficaram muito fracos por muito tempo. O Mahiro, ele é um dos personagens que foi buffado. Ele e o Taiseki, que é o que foi buffado na atualização anterior, dois personagens que eles entraram mais fortes do que eram para entrar, que é mais fortes do que eles eram nas versões dos jogadores, né? E mesmo assim, eles estão abaixo do esperado. O único que entrou mais fraco porque foi nerfado foi o Kako. E ele ainda não foi mexido, mas talvez ele seja mexido aí, né, futuramente, porque ele também não tem números muito gritantes, não. Mas o que a gente mudou no Mahiro? Basicamente agora, as duas habilidades dele que marcam um inimigo, elas agora vão... Deixa eu abrir o personagem aqui para vocês terem uma ideia melhor. Essas duas habilidades, elas marcam o inimigo. Agora, uma vai causar 5 a mais de dano no inimigo que estiver marcado pela outra. Então essa aqui dá 20 piercing e marca o inimigo. Se você usar essa no inimigo marcado por essa, ela vai dar 20. Se você usar essa no inimigo marcado por essa, ela vai dar 25. Então um buffzinho aí de dano que coloca o personagem num lugar muito mais forte, que deixa ele muito mais rápido, com muito mais potencial, como a gente disse também aqui nas notas da equipe, né, que agora ele é um personagem que tem mais acesso a dano por causa dessas marcações dele. E a gente tirou uma restrição da terceira habilidade dele, que é essa daqui, que é a habilidade de alto impacto, que depois de fazer os efeitos dela, ela removia as marcações dele. Agora ela não faz mais isso. Então depois de você usar ela, as marcações vão continuar lá para o personagem, caso o inimigo não morra, né, depois de você usar essa habilidade, os buffs continuarem nele. Então foram buffs aí de dano, né, porque ele é um personagem bem simples, ele é um personagem muito focado em dano, e a gente acredita que ele não vai ser o suficiente para ele virar meta ou algo do tipo, mas a gente confia que agora ele vai estar num lugar muito mais balanceado, assim como o Taisek foi colocado depois da última atualização. E o Kako pode sofrer alguma mudança caso não seja o bastante, né, o que aconteça, caso os números dele continuem estando bem baixos aí, né. Haku é um personagem muito clássico, um personagem que existe há anos e anos, há mais de uma década, nessa versão dele mesmo, e a gente deu uma mudança pequena para ele, mas que pode ser bastante diferenciador, né, pode dar um poder muito mais forte para ele. Para a skill de acupuntura dele, a skill que stuna dele, agora além de stunar, né, além dos efeitos que ela já faz, ela também vai deixar o alvo ou os alvos, porque ela pode virar AOE, né, incapazes de reduzir dano ou se tornarem vulneráveis por um turno. Esse efeito aqui muita gente subestima também, acha que é pouca coisa. Não é, porque, principalmente por Haku, inclusive esse foi o motivo de por que a gente quis colocar essa mudança no personagem. Ele é um personagem que tem muito dano bruto, dano alto,
por essa habilidade aqui, né, que dá 30, mas também pode virar OE depois, mas o dano é normal e ele não tem nada que destrói defesa destrutiva ou que remove habilidades benéficas. Então, redução de dano, ou o inimigo ficar invulnerável de alguma forma, tudo isso parava o dano dele de uma forma muito punitiva. Então, com essa habilidade agora tendo esse poder de não deixar o inimigo ficar invulnerável ou reduzir dano, isso faz com que o dano dessa habilidade passe com muito mais facilidade e dê ao Raccoon um potencial de dano muito maior, né? Ele não é um personagem pouco usado, ele é bastante usado, mas principalmente pelo fato dele ser um dos primeiros personagens que você libera, né? Inclusive eu acho que a missão dele é a primeira. Então ele é um personagem que ele é muito inicial, assim, ele não é um inicial, mas ele tem cara de inicial porque ele é liberado em Academy Student e ele é muito fácil de ser liberado, então ele é muito usado, mas sempre assim nessas últimas atualizações com uma win rate bem baixa. Então a gente achou que essa seria a oportunidade perfeita para dar esse buffzinho pequeno no personagem. Hokage Minato, esse personagem ele é complicado, porque ele é um personagem que muita gente pede buff há um tempo já, ele é um personagem que é muito querido pela comunidade, porque ele já fez partes aí há anos atrás de muitos metas, né? Ele já foi muito diferente, mas no mais o kit dele é o que sempre foi mesmo assim, com algumas mudanças pontuais aqui e ali. Mas o buff que a gente escolheu dar pro Minato é bem simples, bem direto e reto. A gente não deu nenhum buff grandioso, nenhum rework em alguma habilidade. A gente basicamente escolheu deixar essa habilidade um pouco mais de valor pelo que ela faz. Aqui está antes da mudança, né? Como eu já disse, estou gravando esse vídeo antes. Mas ela dá 25 de dano aflitivo, diminuindo o dano aflitivo do inimigo permanentemente por 5 e o Hokage Minato tira 15 de dano aflitivo. Reduzir o dano do inimigo em 5 é muito forte, principalmente permanentemente. Mas, ainda assim, essa habilidade custa 2 randoms, dava só 25 e o Minato ainda toma 15, então ela é bem punitiva porque ela faz. Realmente, do kit dele, que é um kit caro, né, em custos de energia, ela não valia a pena. Então agora ela dando 30, que foi o buff dele, deixa ela uma habilidade muito mais custo-benefício, que por mais que, de novo, não subestimem a mudança de 5 de dano, pode fazer muita diferença. Agora dando 30 Affliction por 2 randoms, além desse efeito de reduzir não aflitivo, deixa uma habilidade extremamente forte, quebrada até se não tivesse o dano que ele mesmo toma. Né? Esse dano que ele toma está aqui para balancear a habilidade. Então a gente acredita que esse personagem agora está num ponto muito mais ideal aí para ele, que essa habilidade não vai ser mais fraca, extremamente fraca quando você lê ela. Maito Dai, esse também é um caso interessante, um personagem que sofreu rework recentemente. Ele veio numa primeira versão bem problemática, que não conseguia ser encaixado em times, tomou vários buffs, mas não era o suficiente para deixar ele útil. Até que a gente finalmente resolveu reworkar ele para dar a ele o kit da Rizzy, uma habilidade do Halloween do ano passado, Halloween de 2021, que era um personagem inicial que teve um kit que muita gente gostou. Porém, quando a gente foi traduzir para esse personagem, a gente teve que fazer algumas mudanças para fazer sentido, óbvio, mas como ela tinha sido muito forte na semana que ela ficou no jogo, a gente teve que deixar esse personagem mais fraco. Então a gente incluiu vários nerfs, cerca de 3 ou 4 nerfs nesse personagem. Só que foi um pouco demais, porque os números dele estão bem baixos, como se vocês entrarem aí para ver a atualização, provavelmente vai estar muito baixo ainda, né? Então o que a gente escolheu fazer para ele? Apenas reverter um dos nerfs que ele sofreu quando ele era Rizzy. Então, na época da Rizzy, as habilidades de dano dela ignoravam a invulnerabilidade. E isso era um ponto muito forte do kit dela. Quando ela virou o Dai, ele parou de ignorar a invulnerabilidade. Né? Então os efeitos dele, apesar de terem essa questão de estacar e dele se dar alto dano, perder essa chance de passar as invulnerabilidades inimigas por natureza fez com que o personagem ficasse num limbo ali de extremamente fraco. Não era o que a gente queria que ele fosse mais fraco que a Rizzy, porque ela era muito forte, mas balanceado o máximo possível. A gente não alcançou isso de início. Esse é o primeiro nerf que a gente vai reverter, né? Devolver esse poder dele de ignorar a invulnerabilidade. A gente espera que seja suficiente. Se não for, a gente pode voltar, né, nele de novo, mais pra frente, e reverter algum outro nerf que ele tenha recebido, para ver se a gente consegue colocar esse personagem num lugar balanceado. Julgo, esse personagem é um personagem bem complicado também, porque, de novo, é um personagem muito antigo, mas por causa dos seus custos ele encontra muita dificuldade em ser colocado em time. Ele é um personagem que todos os ataques dele custam 2 energias específicas, né? O primeiro e o segundo, uma verde e uma vermelha. Ele tem uma skill de cura, mas quando a gente foi mudar o Julgo, a gente prezou para manter essa identidade dele. Por quê? O Julgo poder atacar só com 2 específicas é a cara dele, é o que o personagem tem de clássico, é basicamente a identidade do personagem. A gente não tira o fato de a gente poder mudar isso no futuro, caso realmente não tenha jeito e não funcione de forma alguma. Mas a gente até lá a gente vai tentar outros approaches, né, outros toques no personagem
que façam com que ele possa chegar a um ponto mais balanceado sem ter que sacrificar essa identidade de duas específicas. Então o que a gente fez aqui? Reworkou a skill de cura dele. Não dá pra ver aqui, né? Ainda vai estar a versão antiga, mas basicamente a versão reworkada ela faz o seguinte: ela remove as habilidades Harmful do aliado, cura ele em 20 de vida, concede uma energia aleatória e dá um buffzinho nessa primeira habilidade e um nerf nessa segunda. Por 2 de cooldown ao invés de 1, o custo é o mesmo. Então, basicamente, ele perde esse efeito colateral de aumentar os cooldowns, ele não dá mais defesa destrutiva para o aliado, mas em compensação ele dá uma energia aleatória, então ele se repaga, o que é importante para o kit dele, considerando o quão caras as habilidades dele são, e também remove tudo que é harmful do inimigo, do aliado. Isso é muito importante em diversos momentos da partida, né? E além disso, quando você usa essa habilidade, essa primeira vai dar só 30 de dano, mas vai custar uma verde e uma aleatória. Então se você usa a cura, aí sim você consegue chegar num jogo que tem um acesso mais fácil a essa habilidade. Se eu não me engano, agora não vou lembrar de cor, mas eu acho que a habilidade reworkada também dá um nerfzinho de 5 de dano nessa daqui por um turno. Mas isso porque para balancear, né? Porque essa habilidade do jogo no anime ela tem esse efeito colateral de piorar ele de alguma forma. Mas basicamente a gente acredita que dessa forma, com essa habilidade de cura reworkada, ele é um personagem muito mais balanceado, que agora tem muito mais potencial, justamente porque quando você cura o aliado de uma forma muito mais eficaz do que essa habilidade realmente era, né? Agora você consegue mais acesso às habilidades dele e consegue uma energia para se repagar e ter certeza, ou pelo menos uma quase certeza, de que em algum momento você vai conseguir bater com as duas específicas que ele precisa. Então a gente espera que seja o bastante para esse personagem chegar num ponto balanceado. Repito, se não for, a gente está disposto a mexer mais nele daqui para frente. Commander Kakashi, um personagem bem recente também, que não supriu as nossas expectativas. Ele não chegou com números muito baixos, na primeira atualização o número dele estava bem bom, mas a partir do momento em que as atualizações foram passando, ele foi ficando pior. Então você vai vendo que cada vez que passava uma atualização, o win rate dele era diminuído. Então ele ia ficando pior e pior e pior. O approach que a gente deu para esse Kakashi é o seguinte: agora a gente vai dar acesso a uma habilidade dele que custa só random. Essa habilidade aqui vai custar só aleatório, em vez de uma verde. E vai dar 15 de dano penetrante ao invés de 20, óbvio, né, para compensar pelo fato dela custar só uma random. E agora esse efeito aqui de que por 2 turnos as habilidades de remoção ou drenagem de energia do inimigo vão remover uma energia a menos, ao invés de durar 2 turnos, agora dura permanentemente. O que foi a nossa ideia? Além de dar a esse Kakashi uma habilidade que custasse um random para ele ter mais jeito de atacar, e indiretamente buffar essa habilidade aqui, né? Porque agora você vai ter um acesso mais fácil a ela também, porque ela precisa do uso de uma dessas duas primeiras. A gente também faz desse Kakashi um counter muito forte de personagens de Drain. E o jogo falta isso, né? Tem pouquíssimos personagens que conseguem bater de frente com personagens de Drain, principalmente porque a gente vê aí com bastante frequência times de Drain tomando conta do meta, né? Então a gente está dando a ele essa chance dele bater com mais facilidade, com mais acesso, mas também um poder muito mais forte de counterar personagens que usam drenagem de energia. Capitão Kankuro também não é um personagem muito fácil de ser tocado, principalmente porque ele é um daqueles personagens que todas as habilidades são iguais. Não iguais, mas elas têm toda uma ideia em comum, porque o set dele é todo rodado em cima do combo dessas habilidades, né? De você fazer uma corrente dessas habilidades. Então, como ele já é muito forte nesse quesito, óbvio que se ele fosse interrompido, ele tinha que recomeçar o uso da habilidade e aí ele ganhava um ponto fraco muito forte. Um ponto que a gente pegou da comunidade, que muita gente falava, muita gente sempre comentou sobre esse personagem, é que ele não tinha defesa. Basicamente, fora da invulnerabilidade, a única coisa que ele faz é bater e afetar os inimigos. Então ele não conseguia se defender. Então a gente vai tentar corrigir isso, dando defesa destrutiva para ele em todas as habilidades. Então as 3 habilidades de ataque dele agora vão conceder a ele 10 pontos de defesa destrutiva por um turno. Pode parecer pouco, pode não parecer nada, mas essa defesa destrutível, esses 10 pontinhos naquele turno que você bate com todas as habilidades, podem dar a ele muito mais sustentabilidade, né? Muito mais força para ele ficar vivo mais tempo, para ele conseguir canalizar os combos dele, porque ele é um personagem que tem bastante potencial se você consegue canalizar os combos, né? Então se você consegue usar as habilidades em corrente, você basicamente está nulificando o seu inimigo aí por bastante tempo. Então ele é um personagem com bastante potencial. Repito, pela 4ª, 5ª vez, não sei. Se precisar de mais, a gente encosta nele de novo daqui a um tempo, mas por enquanto essa é a nossa tentativa de tocar nesse personagem no lado da defesa que ele falta. Shiori Orochimaru, ele é um tweak, né? Ele não é nem um buff nem um nerf indiretamente, embora possa funcionar como um buff ou como um nerf, mas é uma mudança que ele recebeu, que agora é o seguinte:
Ele é um personagem que dá 20 de dano na bola de fogo ao invés de 25. Ele dava 25, né, uma habilidade instantânea. E agora ela dá dano aflitivo ao invés de dano normal. Por motivos de sentido, né, uma habilidade de fogo, então não faz muito sentido uma habilidade de fogo não causar dano affliction, mas também porque aqui a gente vai colocar ele numa posição que, apesar dele dar menos dano, ele vai dar um dano mais eficaz. Então 20 affliction, na maioria dos casos, é melhor que 25 básico. Mas fazendo isso, a gente também coloca ele numa posição dele ser mais balanceado em Wars, porque ele ter esses 25 por 2 turnos instantâneo, ou seja, não podia ser interrompido, fazia com que ele fosse um personagem que desse 50 de dano com muita facilidade. E isso em War é muito quebrado. Então agora é um personagem que dá 40 de dano, mas dano aflitivo, que em boa parte dos casos pode ser uma melhoria, em outra parte dos casos pode ser um enfraquecimento. Para compensar isso, a habilidade é classificada agora como Affliction em vez de energia, e ela não pode ser usada no inimigo já afetado por ela. Ou seja, você não pode estacar no mesmo inimigo, porque senão fica muito forte. Né? Então é aquela especificidade que a Pakura também tem. Essa habilidade é muito parecida agora, né, com a habilidade da Pakura. E uma outra mudança para deixar com que ele seja um personagem menos de custo pesado, né, porque ele também tem habilidades que custam 2 energias, pelo menos 2 delas, né? Então agora essa habilidade aqui, quando você usa ela, você atordoa o inimigo por 2 turnos, e por um turno você consegue usar ela de novo por um random para dar 25 de dano naquele mesmo inimigo. Agora você não vai precisar usar um random, você pode usar esse segundo uso por nada, sem pagar nenhum custo, mas vai dar 20 em vez de 25. Óbvio que é uma piorazinha, né? Uma perca aí de 5 de danos que é para balancear ele mais, mas se você comparar com o peso, né, que você gastar uma energia aleatória e não gastar nada, é obviamente um buff, né? É feito para ser uma melhoria para o personagem. A gente espera que agora ele seja mais usado, é porque ele é um daqueles personagens que ele é muito 880 e muito diferente nos dois cenários. Então ele é muito forte em War e muito fraco em Ladder. Então a gente tenta aqui corrigir os pontos para os dois, deixar ele muito forte, não muito forte, né? Deixar ele balanceado, utilizável em Ladder e deixar ele um pouco mais fraco em War. A gente não sabe como os jogadores de War, né, os donos de torneio, vão reagir a ele. Talvez ele continue sendo nunca utilizado em War por motivo de banimento, mas nossa tentativa está aqui, né? Basicamente, para balanceamento foi isso. A gente já passou pelos personagens, pelo balanceamento. Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre as mudanças gerais, sobre coisas que mudaram no jogo como um todo, e essas são mudanças bem importantes, tá? Primeira mudança, habilidades Reflection, de reflexão. Agora, elas funcionam como elas funcionavam no NA antigo. Antes dessa mudança, para quem não se lembra, né, as habilidades de reflexão, se você refletisse uma habilidade que desse dano por mais de um turno, ou que tivesse qualquer efeito que se aplicasse mais de um turno, esse dano ou esse efeito só funcionava no primeiro turno, se a habilidade fosse refletida. Agora não é mais assim que funciona. Agora, se você reflete uma habilidade que dá dano mais de um turno, ou que tem algum outro efeito que funcione todo turno refletido, aquela habilidade vai funcionar refletida também todos os turnos. É um buff indireto a todas as habilidades de Reflection e todos os personagens que têm skill de Reflection, né? Porque agora tem que tomar o triplo de cuidado com habilidades que refletem habilidades, porque agora elas estão bem mais fortes por causa dessa mudança, né? Além disso, a gente tem um Character Tracker para missões, que é aquilo que muita gente pede. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Basicamente aqui, agora você consegue escrever o nome de um personagem e vai aparecer todas as missões que requerem o uso daquele personagem, ou que aceitem o uso daquele personagem. Então, por exemplo, vou escrever Naruto aqui. Qualquer missão que precise de algum Naruto vai aparecer aqui. Só que você tem que prestar atenção que você tem que estar escrevendo o nome do personagem como ele é no tema que você está usando. Se você estiver usando um tema que o Naruto chama Zezinho, você tem que escrever Zezinho aqui, né? Mas, basicamente, você vai colocar o nome de qualquer personagem e vai aparecer todas as missões que precisam daquele personagem. Essa é uma mudança que muita gente pede há muito tempo, justamente para você saber quais missões você está fazendo ao mesmo tempo enquanto você usa um personagem específico. Então a gente acredita que seja algo bem útil aí, né? A gente também colocou aqui esse ponto de interrogação em cima de cada missão, que vão aparecer aí os requerimentos daquela missão. Para que isso? Porque muita gente reclama que você não consegue ver a missão se você não estiver naquele rank. Você ainda não consegue entrar naquela missão se você não estiver naquele rank, mas agora, passando o mouse aqui, você consegue ver os requerimentos de cada missão, mesmo se você não tiver o rank para fazê-la. Óbvio que se você não tiver o rank para fazê-la, os requerimentos não vão contar que você estiver fazendo, você precisa estar naquele rank. Mas pelo menos saber o que a missão te pede, você vai saber agora. Além disso, não sei se vocês notaram, mas a gente fez com as fotos das missões, no tema principal, a mesma coisa que a gente fez com as fotos dos personagens. A gente deu uma aumentada na resolução e aumentou bastante a qualidade de todas as pics das missões.
Então agora algumas que eram com muita baixa qualidade, né, que eram muito ruins, agora são picks muito melhores aí na maior parte das picks das missões. Basicamente tem isso, né? A gente tem essas 3 mudanças aí gerais, que são mudanças de grande impacto. Eu acredito que principalmente a questão do Reflect, né? Cuidado com a habilidade Reflect daqui pra frente, porque agora elas vão estar bem mais fortes. E para finalizar, eu gostaria de falar que agora a gente vai colocar aqui um spoilerzinho, né? Antes de cada atualização, que a atualização do próximo mês, não a do dia 15, mas aí do próximo dia 1º, no caso do dia 1º de outubro agora, a gente vai colocar quantos personagens são da antiga era e quantos são da nova era. Essa atualização a gente tem 1 da antiga era e 4 da nova era. Mas na próxima atualização a gente tem 3 da antiga era e 2 da nova era. Então, antes de cada atualização, a gente vai colocar um spoiler na anterior de quantos personagens da próxima vão ser da antiga era e da nova era, né? Naruto ou Boruto, sem achievement e com achievement. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso, esse vídeo deve ter ficado gigantesco, mas eu espero que eu tenha conseguido passar aí pela maior parte das coisas, por tudo que vocês queriam saber aí da nossa visão, né? Do lado de balanceamento e do lado de criação de personagem. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo o máximo que eu puder. Se vocês quiserem me contatar lá no Discord, lá eu consigo responder com mais facilidade. Posso demorar, mas sempre respondo, se tiver não vou poder responder a pergunta, né? De novo, repito, ou não repito, não sei se já falei isso, mas enfim, podem colocar aí nos comentários o que vocês querem de vídeo, o que vocês recomendem pra gente enquanto staff. Os próximos vídeos vão ter aí, eu acredito, a participação do Wes, do Ale, outros membros da staff talvez, às vezes até vídeo com outros jogadores, quem sabe, né? A gente está aberto aí a sugestões. Esperando que vocês tenham gostado. É isso, eu não sei nem finalizar um vídeo, porque eu não sou youtuber, estou testando agora como é que vai ser as coisas. Mas é isso aí, até mais. Valeu, falou!